Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra. Oremos ao Senhor. Querido e bom Deus, ilumina nossos corações e mentes nesse momento de estudo bíblico, que a tua palavra aqueça os nossos corações e fortaleça a nossa fé. Por Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero convidar você a meditar nas palavras de Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, sobre o tema a Quaresma, um chamado à conversão profunda. O texto de Joel 2, 12 e 13 diz o seguinte: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Essas palavras de Joel, elas estão num contexto de crise. Provavelmente uma grande praga de gafanhotos estava devastando a terra de Judá, onde ficava Jerusalém. Mas ele usa essa calamidade como um símbolo de um juízo maior que viria da parte de Deus, chamando o povo ao arrependimento. Esses versículos são um convite a uma conversão genuína, que vai além dos rituais externos. Convertam-se a mim de todo o coração. Versículo 12. A Quaresma, meu irmão, minha irmã, é um tempo de retorno a Deus. O chamado de Joel não é apenas para uma mudança externa de vida, mas para uma transformação interior. O coração representa a sede da vontade, dos desejos e das emoções do ser humano. Converter-se de todo o coração significa abandonar o pecado e se voltar completamente, atenção, completamente para Deus. Essa conversão de todo o coração deveria vir com jejum, com choro e com pranto. Aqui Joel menciona práticas externas comuns entre os judeus, práticas externas de arrependimento, jejum, choro e pranto, que também são comuns e falados na Quaresma, um período de reflexão, de até tristeza. O jejum é um símbolo de autonegação, da dependência de Deus. O choro e o pranto expressam a tristeza pelos nossos pecados e um desejo sincero de mudança, quebrantamento, quando reconhecemos os nossos pecados, as consequências trágicas que vêm do pecado, o salário do pecado é a morte, e um desejo de mudar de vida. Muitas vezes esse desejo ele é maior do que a nossa capacidade de mudança. Rasguem o coração e não as roupas. Na cultura judaica, rasgar as roupas era um sinal externo de total arrependimento. No entanto, Deus deixa claro que não deseja apenas sinais externos de penitência, mas uma mudança real no coração. Por isso que quando fala em jejum, a gente não deve demonstrar que está fazendo jejum. Então a Quaresma é um período que realmente ele nos chama, convida a esse tipo de transformação. Não apenas de cumprir ritos religiosos, mas em fazer com que de fato a nossa mudança seja interior e verdadeira. Convertam-se ao Senhor seu Deus. O chamado, o convite à conversão não é apenas baseado no medo do castigo, mas no caráter amoroso de Deus. Converter-se ao Senhor, o seu Deus, não só ficar triste por causa do pecado, mas lembrar que a Quaresma é um período também de esperança, na misericórdia de Deus. Esse é um aspecto muito relevante desse texto. O destaque é a misericórdia de Deus. Por que somos chamados a nos converter a Deus? O próprio Deus responde, porque Ele é bondoso, é compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Essas palavras ecoam as palavras lá de Êxodo, lá do início da Bíblia, Êxodo 34:6, onde Deus revela o seu caráter a Moisés. Na Quaresma reconhecemos a nossa necessidade do perdão, mas também
confiamos na bondade de Deus. Ele deseja a nossa conversão, não apenas para não nos condenar, mas para nos restaurar. E a força da conversão vem pela palavra de Deus. Não é apenas uma decisão humana, é uma ação movida pelo Espírito Santo que já está no nosso coração, que nos convence dos pecados e nos dá a força necessária para a mudança de vida. Por isso, esse texto ele é tão importante nesse período da Quaresma. A conversão, que o Joel chama, ela deve ser interna e sincera, não apenas na formalidade religiosa, fazendo jejum, choro. O jejum e a penitência, ele é fruto de um coração quebrantado diante de Deus. Não é uma troca com Deus, em que eu serei abençoado pelo jejum que eu faço. A Quaresma, portanto, é um tempo de voltarmos para Deus, confiando na sua graça e na sua misericórdia. Esse período em que estamos vivendo agora, da Quaresma, é um preparo para a Páscoa, quando nós então vamos celebrar a plenitude da misericórdia de Deus revelada no sacrifício de Cristo. Joel 12:13, convertam-se a mim de todo o coração, rasguem o coração, é um resumo do espírito da Quaresma, um chamado ao arrependimento, mas também um convite à esperança, a confiar na misericórdia do Senhor, porque grande é a misericórdia de Deus, e nós sabemos disso. Quantas e quantas vezes Ele nos perdoou. Olha o que Jesus fez por nós na cruz. Portanto, confiemos de todo o coração em nosso Deus. Respondamos positivamente ao chamado de Deus a um verdadeiro arrependimento. Que não seja apenas da boca para fora, mas do fundo do nosso coração. Um arrependimento que é fruto da fé que temos em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos dê a força necessária para vivermos na Quaresma em profundo arrependimento e gratidão pela misericórdia de Deus, que é tremenda. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus, que perdoou todos os meus pecados. Ajuda-me a viver numa relação sincera contigo, de um verdadeiro arrependimento do fundo do meu coração. Que quando vier a dúvida eu lembre da tua misericórdia, da tua generosidade, como o Senhor é grande em perdão e graça. Faça transbordar no meu coração a certeza da salvação em Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito obrigado por esse momento de reflexão e convidamos você a estar conosco nos cultos desse final de semana. Sábado pela manhã, em Nova Friburgo. Sábado à noite, 20 horas, no Rio 2, na zona oeste do Rio de Janeiro. E domingo às 10h30 aqui em Copacabana. Que o Senhor esteja com você, hoje e sempre. Um fraterno abraço.